Todos, especialmente os que nos visitam, que Deus possa falar conosco esta noite. Aqueles que possuem Bíblias, gostaria de abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4. Lerei até o verso 8. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Permita-me fazer uma breve oração. Senhor, eu te agradeço por mais este dia, por esta noite, por esta plataforma, por nós podermos estar aqui ouvindo a tua palavra. Peço a ti que fale aos nossos corações. Abra os corações, encontre esta noite corações com solos de terra boa, que recebem a tua palavra e que frutificam. Dá-nos esta graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu acabei de ler uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. E o tema que quero refletir com todos esta noite é 4 diferentes tipos de ouvintes. Então, o tema da mensagem é 4 diferentes tipos de ouvintes. Jesus, seguindo o seu costume, conforme lemos aqui, reunida uma grande multidão em volta dele, começa a ensinar esta multidão por meio de parábolas, por meio de comparações. E como está descrito no versículo 4, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Assim tem sido durante toda a história da humanidade. Muitas e muitas pessoas, multidões de pessoas, têm ouvido as palavras de Jesus. E a grande pergunta que eu quero deixar ao seu coração esta noite, enquanto eu prego a você, que você deve ficar pensando a mensagem toda é: que tipo de ouvinte eu sou? Que tipo de coração eu possuo? Jesus, então, conta esta parábola que lemos do versículo 4 ao 8, dizendo que existem 4 tipos de terra. Ele diz que um semeador saiu a semear e foi lançando suas sementes, e cada semente caiu num pedaço de terra diferente. Então ele fala sobre aquela que caiu à beira do caminho, sobre aquela que caiu sobre a pedra, sobre aquela que caiu no meio dos espinhos e, finalmente, uma terra boa. A partir do versículo 9, Jesus começa a explicar esta parábola. E é aí que isso começa a ficar cada vez mais claro para nós. Essas 4 terras, esses 4 solos, falam a nós do coração e dos ouvintes que existem. Todos nós nos enquadramos em algum destes 4 solos. Nós precisamos esta noite nos identificar onde nós estamos. Cada solo tem um resultado diferente. Então, depois que ele contou esta parábola, ele finalizou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, preste bastante atenção, porque o que eu estou ensinando é de fundamental importância. Então, no versículo 9 é dito: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta?
os discípulos de Jesus queriam entender: Senhor, o que significa isso que você está dizendo? Esses 4 solos, estas sementes lançadas, o que é isso? Nós não conseguimos captar bem o que o Senhor disse. Então, no versículo 10, respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. E agora ele começa a explicar. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então imagine agora. O Senhor está fazendo esta parábola dizendo que há um semeador, possivelmente com uma bolsa cheia de sementes, ele vai pegando e distribuindo no campo. E Jesus diz: a semente é a palavra de Deus. Então esta é a explicação, a primeira explicação. O semeador é aquele que prega a palavra de Deus. E esta noite eu sou como um semeador. Muitos semeadores existiram, o principal deles é o próprio Jesus. Mas ele diz que as sementes lançadas é a boa palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. O que é esta mensagem? Você que já tem participado outras vezes desta reunião, quando pregamos o Evangelho, já tem ouvido. A mensagem do Evangelho é simples e clara, e qualquer criança pode compreender. E ela é tão profunda que os maiores intelectuais podem ficar abismados com a graça de Deus. E a mensagem do Evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande maravilha e boa notícia do Evangelho. O Evangelho nos diz que todos os homens são pecadores. Eles estão, portanto, afastados da glória de Deus, afastados da misericórdia de Deus, mas Deus propiciou, por meio de seu Filho, perdão para os seus pecados. Todo aquele que crer em Jesus poderá ser salvo. Basta crer em Jesus, entregar a sua vida, confiar a Ele e será salvo. Tão simples, tão claro, tão objetivo. Deus, vendo que o homem era incapaz de salvar a si mesmo, por mais que tentasse, jamais conseguiria atingir o padrão de santidade exigido por Deus. Era necessário que então viesse alguém perfeito, sem pecado, que cumprisse toda a exigência de Deus, vivesse vida santa, reta. E foi assim que Jesus veio a esta terra. Nasceu de uma virgem e viveu uma vida santa, reta, justa, sem pecado. E depois foi crucificado para levar o meu e o seu pecado. E ao terceiro dia, ressuscitar. Hoje, Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas. Cristo Jesus está no céu e ele fez uma promessa aos que creem em seu nome. Dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. E prometeu que virá buscar aqueles que são seus. Este mundo, como nós conhecemos, um dia acabará. Aqueles que crerem em Jesus estarão com ele por toda a eternidade. Aqueles que não creram serão condenados. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta é, em resumo, o significado das sementes que o semeador lança. Esta é a semente, a boa palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. E talvez você já tenha escutado estas coisas. Agora, basta saber que tipo de ouvinte você é. Será que basta apenas escutar? Jesus vai dizer agora, explicar quais são os 4 tipos de ouvintes que existem. Então, no versículo 12, ele começa a explicar. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos.
Neste versículo 12 de Lucas 8, Jesus está explicando o versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Que tipo de ouvinte é este que Jesus relaciona com aquele solo à beira do caminho? Eu chamo de o ouvinte endurecido. O ouvinte endurecido. Seu coração é como uma terra, como um solo pisado pelos homens. Uma terra dura, seca. Quando a semente da palavra de Deus é lançada, ela não penetra, ela não perfura este coração. Este é um quadro muito triste, pois muitos e muitos homens têm tido a oportunidade de ouvir a boa palavra de Deus, de ouvir o evangelho da graça de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas seu coração é insensível, é duro, impenetrável. Então, quando a semente cai neste coração, não penetra. O semeador joga a semente na terra, mas ela não avança no solo. E o que acontece então? Por tanta dureza, é dito que as aves do céu vêm e comem. Claro, aquelas sementes não penetraram a terra. E Jesus explica dizendo que a seguir o diabo arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Toda pessoa que tem um coração endurecido, que não recebe a palavra de Deus, que ela não perfura o seu coração, então vem o diabo, arrebata aquela palavra lançada. Para quê? Para que ele faz isso? Para que você não creia e então seja salvo. Para que você se perca eternamente, negando a oferta de salvação que Cristo te dá. Satanás utiliza de muitas estratégias para roubar a palavra. Ele lança pensamentos de incredulidade, dizendo, não, isso é tudo historinha para boi dormir. E o coração vai ficando duro, endurecido, fechado. Você vai tendo seu coração cada vez mais endurecido e petrificado pelos prazeres e seduções deste mundo. Então a palavra nunca encontra espaço. Este é um tipo de ouvinte que eu espero que nenhum de vocês aqui esta noite seja, pois será a sua perdição eterna se isso acontecer. Que Deus tenha misericórdia de você essa noite. E você não seja este que tem o coração endurecido e seja um ouvinte endurecido. Mas Jesus continua explicando a parábola. Então nós vimos agora o ouvinte endurecido. Por mais que se pregue a palavra, por mais que se diga que há salvação em Cristo, faz pouco caso. A palavra não penetra. Satanás rouba. É o quadro mais triste. Mas Jesus continua no versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz e creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Eu chamo este ouvinte de o ouvinte superficial. O outro é completamente endurecido. Quando a semente é lançada, ela não penetra o solo. Mas este ouvinte é superficial. Quando ele ouve a mensagem do Evangelho, sim, ele recebe com alegria, mas é tão superficial, não cria raízes. E Jesus está explicando o versículo 6. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Parece estranho, né? Que semeador vai lançar uma semente sobre uma pedra? Não faz sentido isso. Mas, na realidade,
O que está sendo dito aqui é que há uma camada muito fina de terra e por baixo a pedra. O semeador, quando lança a semente, ele está vendo uma camada de terra por cima, mas ela é muito fina. E então, até você ver rapidamente crescendo algum fruto, ou dando alguma folhagem ali, você vê crescer, não tem profundidade, recebe com alegria, mas não tem duração. Infelizmente, muitas e muitas vezes eu cruzei com pessoas assim. Onde eu mesmo tive a oportunidade de lançar a boa semente do Evangelho. As pessoas se mostravam interessadas em ouvir a mensagem e até recebiam com certa alegria a palavra de Deus. Qual era o problema? É que durava muito pouquinho. Recebiam com alegria, mas o efeito era passageiro. Estes não têm raiz, creem por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. As pessoas assim superficiais que recebem com alegria, elas dão até, parece que o pregador vai ficar feliz quando elas, olha só que maravilha, ela vai se converter de verdade, ela realmente creu no Evangelho. Mas basta que venha alguma provação, alguma dificuldade, e pronto. Logo elas se desviam. Com a mesma velocidade que receberam a palavra e acolheram, com a mesma velocidade se desviam do caminho do Senhor. Aquilo era, como no dito popular, fogo de palha. Não era verdadeiro, não era genuíno, era apenas uma breve emoção passageira. Então, muitas pessoas podem ouvir a palavra de Deus, chorar e falar, não, agora eu vou mudar, eu fui tocado, eu quero. Mas aquilo não passa de emoção barata e passageira. Na primeira dificuldade, logo se desviam, se esquecem de Deus e não querem mais nada disso. O ouvinte superficial. Que Deus te livre de ser tal ouvinte. Veja, Jesus continua no versículo 14 a explicar esta parábola. Ele diz, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Este terceiro ouvinte eu chamo de o ouvinte mundano. Veja que ele é diferente do primeiro tipo também. O primeiro tipo é aquele ouvinte endurecido. Não adianta, não penetra nada. Você pode falar, entra por um ouvido e sai por outro, não acontece nada, a consciência dele, Satanás rouba logo a palavra, não acontece nada. É duro, não penetra. Nestes dois casos aqui, tanto no ouvinte superficial e no ouvinte mundano, a palavra entra. Só que Jesus está explicando agora o versículo 7, que diz, outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Que tipo de ouvinte é esse? Como é o coração deste ouvinte mundano? Seu coração é cheio de preocupações e fascínio, paixão com as coisas deste mundo, com as riquezas, com as ambições terrenas, busca por dinheiro, prestígio, um mundo de diversões, entretenimento, todas as coisas. Seu coração é cheio destas coisas. São como ervas daninhas, como espinhos. E então, ele até recebe a palavra. Você olha e fala, ali vai dar fruto. Ali nós teremos uma conversão genuína. Nós teremos alguém que entregará sua vida a Jesus e o seguirá.
Mas o texto diz: no decorrer dos dias, com o tempo, os cuidados, as riquezas e os deleites da vida sufocam esta semente. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vai até crescendo, mas na hora de amadurecer o fruto, as ervas daninhas sufocam. Isso também, muitas e muitas vezes, foi encontrado. Muitos e muitos ouvintes têm este tipo de coração. Eles até recebem a palavra de Deus. Eles até dizem querer um compromisso com Jesus. Eles falam, nossa, Jesus é maravilhoso. Olha, ele morreu pelos meus pecados. Não, eu creio em Jesus. Realmente eu creio. Só que Jesus não passa de mais uma coisinha, porque o que realmente tais pessoas buscam e o que o coração deles realmente deseja são as coisas que este mundo pode dar. Por isso, quando você liga a sua TV, você vê falsos pregadores dizendo que Jesus vai te dar casa, dinheiro, carro novo, vai acertar a sua vida no sentido de prosperidade. E esses falsos pregadores atingem exatamente este tipo de ouvinte. O ouvinte que já tem seu coração voltado para as coisas deste mundo, para as riquezas, para os prazeres. Tal pessoa nunca foi salva. Por mais que frequente uma igreja por anos, seu coração só deseja as riquezas e as coisas deste mundo. Jesus está falando, uma pessoa mundanizada assim, cujo coração está aqui e agora, não é o coração que recebe a minha palavra e frutifica. Não é. Até parece que vai dar alguma coisa, mas basta vir o tempo e será aprovado. E no último dia, nós veremos que muitas pessoas que acreditaram que são crentes, que acreditaram que são cristãs, na verdade, nunca, de fato, receberam a palavra do Senhor com um coração bom e reto. Porque continuaram, durante seus dias, amando o presente mundo e as coisas que este mundo tem para dar. O apóstolo João, lá em sua carta, diz que aquele que ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Veja o versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então aqui Jesus, veja, nós estamos passando por 4 tipos de ouvintes. Ouvinte endurecido, aquele que a palavra não penetra de jeito nenhum. O ouvinte superficial, ela penetra rápido, mas também sai na mesma velocidade. O ouvinte mundano, seu coração está cheio de buscas e prazeres pelas coisas do aqui e do agora. Cheio de desejos pelas riquezas, da diversão e dessas outras coisas que sufocam a palavra de Deus e impedem que essas pessoas sejam de fato salvas. E Jesus diz que há um 4º tipo de ouvinte. E eu o chamo de ouvinte frutífero, porque ele dá fruto quando a palavra cai em seu coração. Seu coração é uma terra boa e bem preparada. A palavra de Deus diz que são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração. Que maravilha! É possuir um bom e reto coração, a ponto de reter a palavra de Deus, se agarrar a ela, crer de todo o coração, receber com alegria e frutificar com perseverança.
É claro que se eu perguntasse agora, depois de expor tudo isso, que tipo de solo ou de ouvinte você gostaria de ser? Se você está prestando atenção na palavra, sem dúvida, você gostaria de ser o ouvinte frutífero, o solo bom, o coração que é bom e reto. Mas o que acontece quando nós não temos tal coração? Davi, no Salmo 51, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um puro coração. Se você deseja, e esta é a coisa mais importante que pode acontecer na tua vida, ser salvo pela graça de Deus, entregar a tua vida a Jesus, declará-lo como seu Senhor, receber a palavra dele com bom e reto coração, é necessário que você veja que talvez você não tenha este tão bom e reto coração, mas você deve clamar a Deus: ó Deus, dá-me este coração para receber a tua palavra, trabalha em mim, para que eu seja como uma terra boa, em que as sementes que são lançadas penetram, e penetram com profundidade, e frutificam com perseverança. Como nós sabemos se uma pessoa de fato recebeu a palavra de Deus como bom ouvinte? Como nós sabemos? Pelos frutos que esta pessoa dá. Pelos frutos nós conhecemos a árvore, diz a palavra do Senhor. Frutifica com perseverança. Isso fala do tempo. De que adiantará receber a palavra com alegria e falar: não, agora eu vou. E ser como fogo de palha que logo passa. Sem profundidade. De que adiantará receber a palavra de Deus, mas a fascinação pelas coisas do mundo sufocarem a palavra de Deus? Então, meu querido amigo, ouvinte, convidado aqui, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que ainda não foi salvo pela graça de Deus, esta noite mesmo, ore a Deus. Ore a Deus para que Ele encontre em você um coração assim. Diga: Deus, faça do meu coração uma terra boa, pronta para receber a tua palavra. Salva-me. Eu quero ser um ouvinte frutífero. Eu quero concluir esta noite, esta mensagem breve, com a palavra que está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quantas e quantas pessoas estão enganadas e enganando-se a si mesmas. Não basta ouvir e falar: não, eu creio. Não, sim, eu acredito. Não. Aquele que realmente crê, aquele que realmente recebeu a palavra e ela frutificou em seu coração, é aquele que pratica a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla-se num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera com atenção, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bom, que Deus te abençoe, que você possa ter entendido esta mensagem simples, clara. 4 ouvintes. Qual deles é você?
De 4, somente um é um bom ouvinte. Dos 4 solos, somente um solo frutifica. Que Deus te abençoe para que você seja este solo que recebe a palavra de Deus. Creia em Jesus e você será salvo. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por esta palavra. Que ela possa chegar aos corações. Encontra ouvintes frutíferos esta noite, que recebam a tua palavra com alegria e que frutifiquem com perseverança. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.